Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho, óbvio que sobre reforma tributária, mas nos próximos vídeos vamos trazer algo que eu acho que agora no momento é importante para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comitê gestor, tá? E por que ele é extremamente importante? Porque ele é que vai regulamentar, por exemplo, o IBS. E nós temos já aí em janeiro de 2026 o início da fase teste da reforma tributária. Então, ele é necessário para que a gente dê esse start. Então, vamos falar sobre comitê gestor, os seus conceitos, trazer outros pontos nesse vídeo hoje e mais alguns outros vídeos durante as semanas que seguirem. E hoje o comitê gestor ele é trazido pelo PLP 108 de 2024. Como sabemos, esse PLP não foi aprovado ainda, tá? Ele está em vias de tramitação no Congresso Nacional, mas como a reforma tributária inicia agora já em janeiro de 2026, dentro da Lei Complementar 214, que foi aprovada agora em janeiro de 2025, foi trazido a regulamentação e implementação do comitê gestor, até para dar, na verdade, celeridade a todos esses pontos. Então, e foi aprovado, todo mundo sabe que a Lei Complementar 214 foi sancionada e dentro dela trouxe alguns artigos sobre o comitê gestor, até para ter um pouco mais de celeridade e já em 2026 a gente já iniciar a reforma tributária. Okay? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os conceitos trazidos pelo comitê gestor. É um comitê, a sigla é CGIBS, então é Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços. Houve, dentro da Lei Complementar 214, a instituição do comitê gestor, que inclusive foi aprovado. E além dele, temos aí, além da Lei Complementar 214, nós temos o projeto de lei 108, que vai continuar, porque lá tem regulamentações mais detalhadas e que são necessárias para o alicerce do comitê gestor. Na Lei Complementar 214 foi trazido que o comitê gestor precisa estar ok até 31 de dezembro de 2025. E por quê? Porque em janeiro de 26 nós já temos os apontamentos aí sobre os testes da reforma tributária. Será uma entidade pública com caráter técnico e operacional sob regime especial. A sede desse comitê será no Distrito Federal. Ele será dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Conforme a Constituição Federal e a Lei Complementar 214 de 2005, não terá qualquer vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Gente, isso aqui quer dizer o seguinte, que esse comitê, ele terá um poder muito grande. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui um comitê que é criado e que nele nós englobaremos toda a arrecadação de todos os estados e todos os municípios do país. Então vejam que é um comitê de extrema importância, porque é ele que fará a arrecadação e a distribuição do IBS, porque a CBS ela fica por conta da União. Então vocês vejam que esse comitê gestor do IBS, ele é um poder que não é vinculante, mas que tem ao mesmo tempo um caráter técnico muito grande e de um poder imenso, porque ele é que vai trazer todo esse contexto de receita para esses estados e municípios. Então, esse ponto é bastante importante para que a gente já comece a ver o comitê gestor com outros olhos. Eu vejo que esse comitê, ele tem os seus presidentes e conselhos, que nós teremos o conselho o conselho técnico dentro desse comitê com seus respectivos representantes, eles têm uma responsabilidade muito grande de gerir o país. É porque um país democrático, onde a forma de arrecadação dele seja impostos, então toda a receita dos estados e municípios, que hoje estão dentro de seus próprios estados e municípios,
estarão dentro da gestão desse comitê. Quais são as disposições desse comitê gestor? O regulamento disporá que no máximo em 12 meses haverá a cobrança do crédito tributário. Após essa data, será encaminhada à Procuradoria. O que é esses pontos aqui? Eu trouxe algumas pinceladas sobre esse comitê, mas ele tem tanto poder que ele é que vai dispor sobre crédito tributário, a cobrança desse crédito, como que ele vai fazer a distribuição da renda desses impostos arrecadados, na verdade. Então, aqui o que ele está trazendo nesse primeiro ponto nada mais é do que o seguinte: olha, em 12 meses, se você não pagou os tributos, eu vou fazer a cobrança tributária administrativamente, em até 12 meses. Aqui houve uma celeridade, tá? Porque hoje a gente tem, às vezes, uma morosidade dos estados nessas cobranças. Sei que certidões ficam positivas e tudo, mas aqui vejam que a celeridade de arrecadação e de cobrança endividativa também, pelo que tudo indica, será mais rápida. As normas comuns ao IBS e à CBS, constantes no regulamento único do IBS, serão aprovadas em conjunto com o Comitê Gestor e o Poder Executivo Federal. Por quê? Porque nós temos a CBS envolvida aqui. E o Comitê Gestor, ele foi criado única e exclusivamente para tratar sobre o imposto sobre bens e serviços, que é de responsabilidade dos estados e dos municípios, ok? O regulamento do IBS preverá regras uniformes de conformidade tributária, orientação, autorregularização e tratamento diferenciado a contribuintes no programa de conformidade do IBS, estabelecidos pelos entes federativos, ora representados dentro do comitê gestor, ok? Então vejam que ele também, esse comitê gestor é que regulamentará as normas tributárias do IBS, né? Com orientações, autorregularizações, ou seja, tudo será centralizado nesse comitê quando a gente trata de IBS, tá? E o comitê gestor do IBS obedecerá o princípio da publicidade, mediante a vinculação de seus atos normativos, preferencialmente pela internet. Óbvio que eles precisam dar publicidade para que a população consiga entender e saber em que pé está os impostos que elas estão pagando. Então, nada mais justo, né? E por ser um órgão público, ele precisa dar essa publicidade. Isso implicitamente já estaria aí, mas explicitamente está aqui dizendo que ele precisa ter, obviamente, essa claridade de vinculação de atos normativos, né? O controle externo do comitê gestor do IBS, ele está sujeito à fiscalização contábil, operacional, patrimonial do Tribunal de Contas dos estados e dos municípios, competente para apreciar as contas dos entes federativos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o comitê gestor ele vai sofrer fiscalizações, como qualquer outro órgão. Hoje a gente já tem o Tribunal de Contas da União, que faz esse papel. Como para o comitê gestor do IBS é de responsabilidade dos estados e municípios, quem vai fazer esse papel são os estados e municípios. Só não vai acontecer enquanto o Tribunal de Contas da União estiver, na verdade, enviando o recurso para o comitê gestor, que de 2025 a 2028 tinha sido falado de 3 bi, se eu não estiver muito enganada, mas agora com a aprovação da Lei Complementar 214, né, lá se trouxe um valor de 600 milhões que a União destinará para o comitê gestor. Isso depois tem uma forma de reembolso e tudo, mas até o momento são esses 600 milhões. Então, enquanto esse investimento existir e isso não for finalizado com a União, o Tribunal de Contas da União também fará essa fiscalização, ok? E é isso com relação ao conceito do comitê gestor. Aqui eu trouxe a lei complementar que trata, a lei complementar 214, que trouxe no 480 até o 484 sobre esse ponto. E por quê? Anteriormente não se falava de comitê gestor dentro da lei complementar 214 do PLP 68. Por quê? Porque ele estava trazendo dentro do PLP 108. Mas como houve uma demora e ainda está em trâmite de aprovação, resolveu o Senado trazer
para dentro da lei complementar, para não prejudicar o cronograma da reforma tributária, ok? Olha, gente, continue me acompanhando, teremos mais vídeos, né, uns 3, 4 semanas aqui, só falando sobre comitê gestor, porque chegou a hora da gente colocar a luz nesse tema, porque a reforma tributária está chegando aí, tá bom? Um grande abraço, aguardo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!